Vocês, com todo amor e com toda alegria de voltar aqui, de encontrar vocês e de renovar o coração com o carinho, a amizade, a ternura que eu sempre recebo aqui da parte de cada um de vocês e que também são companheiros de longa data, não apenas no ambiente deste lugar, da casa do Senhor, mas como o Tomás, meu amigo querido, disse, de anos e anos por aí. E, no meu caso, este ano fez 51 anos que eu estou pregando o Evangelho com toda a alegria do meu coração. E cada ano que passa, eu me sinto mais jovem, mais forte, mais esperançoso, mais comprometido, mais certo de qual é o bom combate, de que eu estou aqui para completar a carreira e guardar a fé, porque a coroa da vida já está determinada e designada a mim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. O resto é comentário. O que vale é só isso, e é disso que a gente tem que aprender a se alimentar. Eu, enquanto vinha para cá, tive 4 variações de pensamentos sobre o que eu deveria pregar hoje à noite aqui. Primeiro, no hotel, depois de uma conversa com o pastor Tomás e a Nazaré, eu determinei um tema para falar. Depois, quando entrei no carro com ele, a gente ia chegando ao meio do caminho, antes de aqui chegarmos, ele me deu uma liberdade maior. Ele disse: sobre aquele tema, esqueça, fale o que Deus colocar no seu coração. Aí eu já fiquei de novo totalmente aberto, sem saber o quê. Quando eu vinha chegando aqui, a gente sentou e eu ouvi uma canção que estavam cantando no grupo. Aí a minha mente foi remetida para um outro lugar e o meu coração deu aquela ardida. Eu falei: é aqui que eu vou ficar. Aí veio uma outra canção e durante ela, de repente, eu senti aquele pendulamento e fui numa outra direção com a mesma alegria e encantamento. E aí, depois que o Jorge cantou uma das canções que ele nos trouxe hoje à noite, o meu coração foi para um outro lugar, completamente diferente. E aí eu falei: bom, eu agora vou fazer o possível para não ouvir mais nada. Do contrário, eu vou subir e dizer: minha gente, subam e preguem, porque eu estou aqui tomado de todas as coisas possíveis. Mas, pois bem, o que por último ficou e eu guardei no coração e disse: eu quero conseguir chegar naquele púlpito com essa determinação. Foi no Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, onde, depois das descrições do apóstolo João, ou do João do Apocalipse, como alguns preferem assim designá-lo, depois de descrever as 7 igrejas da Ásia Menor, e que historicamente fazem parte da minha mais profunda intimidade e geograficamente também a vida inteira, depois de falar por último a igreja de Laodiceia, sendo que Laodiceia se assemelha imensamente ao estado de espírito que a gente encontra hoje em dia na maior parte dos cristãos espalhados pelo mundo,
mas não apenas Laodiceia. Na realidade, a gente vive um tempo em que cada uma dessas 7 igrejas, nas descrições feitas por João, tem a sua manifestação concomitante, acontecendo em todas as áreas e dimensões, de modo que todas elas, como estavam presentes simultaneamente nos dias de João, estão superlativamente presentes nos nossos dias, espalhadas pelo mundo inteiro e não apenas no nosso país. No nosso país tem sínteses abusivas da manifestação de cada uma delas, mas não é o caso hoje à noite. O que eu quero é que você, antes de tudo, pense um pouco na condição do autor desse livro chamado Livro da Revelação, livro do tirar o véu, livro da visualização, livro da epifania, livro da percepção mais profunda do significado da história humana, que é o que João tem e traz. Mas em que circunstâncias esse homem chega a esse ponto da vida dele, idoso? Ele foi dos apóstolos de Jesus o único que não morreu de maneira violenta, como todos os demais, mas ficou idoso, assistindo em estado de profundo desalento tudo o que estava acontecendo, com aquela impressão enorme de que tudo o que Jesus dissera não tinha se materializado, não tinha se cumprido, não tinha havido tempos de refrigério, não surgiram ventos novos de esperança. Ao contrário, o irmão dele, Tiago, tinha morrido, fazia tempo. Pedro, quando João escreveu o Apocalipse, também já tinha sido morto, crucificado nos dias do imperador Nero. Paulo, com quem João teve algum conhecimento, embora não tenham caminhado intensamente juntos, exceto se encontrado em alguns momentos, especialmente em razão da presença de Paulo em Éfeso, na Ásia Menor, em Mileto, em algumas dessas cidades onde ambos estiveram com raízes profundas plantadas e comungavam da mesma consciência. Paulo já tinha sido decapitado na mesma época em que Pedro foi pelas mãos de Nero, o imperador enlouquecido, surtado. Tiago, o outro, também já tinha sido morto. Judas Tadeu, Judas Iscariotes tinha feito o que fez e no final se suicidado. Pessoas todas daquele círculo mais íntimo dele já se tinham ido. E o que tinha sobrado era uma memória de um homem de 90 anos de idade aproximadamente, numa época em que atingir-se a esse tipo de longevidade era uma coisa rara. No primeiro século as pessoas morriam de doenças, enfermidades, fragilidades e fraquezas frequentemente bem antes, mas ele está ali atravessando os tempos, a história e ficando só. E agora o estado de solidão dele é absoluto, porque conquanto ele não tenha sido crucificado, decapitado ou qualquer outra coisa, ele fora colocado numa ilha de prisioneiros políticos, chamada Patmos, na costa da Turquia de hoje, mas é uma ilha pertencente à Grécia, nos dias de hoje. Naqueles dias era uma ilha que o Império Romano usava para fazer exílio de pessoas consideradas politicamente perigosas, e era o caso de João. Aí você diz, mas em que sentido João era politicamente perigoso? Do ponto de vista político, daquilo que a gente entende por política e associa isso à política partidária,
Ele não tinha absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa natureza, até porque a natureza dessas coisas ainda não era tão definida quanto é nos nossos dias e diante dos nossos olhos. Mas ele era um preso político por causa da atitude de insurgência, assim interpretada pelos Césares, pelos imperadores romanos, pelas autoridades contemporâneas, pelo fato de que ele carregava no coração uma esperança que parecia se contrapor e, na realidade, se contrapunha a tudo quanto estava instituído como poder absoluto, esmagador, à volta dele, dominando o mundo inteiro, que era a força do Império Romano. E como o César, o Kaiser, era chamado de o Senhor, de o Curios, de Dominis, de expressões usadas também para definirem Jesus, que é chamado de Kyrios, que é chamado de Dominis, que é chamado de o Senhor, designações essas, naquele âmbito, naquele tempo, naquela era, naquele século, destinadas exclusivamente ao imperador romano. Aí vem esse grupo de gente, a maioria das quais de um lugar irreconhecível no mapa, vindos da Galileia, carregavam esse furor de espírito, de consciência, de afirmação, de ressurreição, de que aquele que um dia os chamara à volta daquele lago que não é grande e que abrira para eles um divisamento multidimensional, não apenas da história, das áreas, das geografias, dos povos, das culturas, das etnias, mas abrira dimensões de percepções espirituais que até então eles jamais tinham sonhado que existissem, muito menos que eles fossem compreendê-las ou se tornarem protagonistas importantes, assistidos por olhos humanos e por olhos e percepções de seres transcendentes e inumanos, que a gente chama de anjo, arcanjo, serafim, querubim, seres viventes e outras designações que são meros apelidos bíblicos para seres de outras muitas dimensionalidades. E lá está ele, com essas certezas no coração e sem nenhuma concreção histórica que desse amparo e certeza para aquilo que ele próprio, no coração, experimentara com Jesus e depois da morte e da ressurreição de Jesus, dos quais ele fora testemunho, ele provara na sua própria existência. Todavia, apesar de saber isso para ele não via isso que para ele próprio sabia, se transformar em coisa concreta, palpável, real, tangível, porque todos os que ele amava e que creram nas mesmas coisas e que andaram no mesmo caminho já se tinham ido, e de maneira trágica, e Jesus não voltara, e nada absolutamente especial acontecera. Ao contrário, parecia haver um esvaziamento cotidiano de esperança. Todo dia eram esperanças a menos. Era menos gente boa de Deus presente no mundo, na terra. Era mais loucura crescente. Era o pioramento dos imperadores, que não melhoravam, só pegavam a iniquidade dos anteriores e a elas acrescentavam os seus próprios caprichos enlouquecidos, ensandecidos, de modo que ele olha e diz: bom, só não me mataram, mas me deixaram no meio desse mar, sem coisa alguma, nessa ilha pedregosa, horrorosa, infértil, que não tem nenhum elemento agradável nela, em desamparo profundo, não em solitude, mas em solidão mesmo, total e absoluta,
com uma sentença que me diz que eu só saio daqui para outra dimensão se outra dimensão me aguardar e me acolher. Do contrário, eu terei apenas um corpo para ficar largado, abandonado, insepulto, não honrado, não visto, não querido, não cuidado, nem como defunto. E é isso que me resta. Esse é o espírito no qual esse homem está. Ele não está efervescente de alegria, oba, vim para Pátimos para receber uma revelação chamada de Apocalipse. Não, era tristeza absoluta, abandono total, desamparo completo. Desesperança absolutamente irreversível ante os sentidos dele. Não havia com quem recomeçar. Não havia peças de reposição para os que tinham ido. Não havia introdução de gente nova, de espíritos novos, alegres, felizes, sinceros, amantes do Evangelho, impregnados do poder da ressurreição, cheios do poder de Deus, sobejantes de graça divina. Não havia. Era um hiato, um interregno, era um vazio, eram só ecos antigos que lhe chegavam na mente e nada no presente parecia trazer qualquer significação, esperança ou projeção de futuro. Como a maioria de nós está vivendo nos dias de hoje. Eu estava fora do país e a sensação que me dava vendo as notícias do Brasil na internet, nos jornais, nas televisões do mundo inteiro, era que nós estávamos queimando de ponta a ponta. Eu moro há 20 anos na cidade de Brasília, que é seca, mas havia chuvas com regularidades nos tempos mais ou menos aprazados, até há 5 anos atrás. De 5 anos para cá, já não se sabe mais nada. Os períodos foram se tornando longos, de estiagem, de seca, de secura. Às vezes a umidade no ar está mais baixa do que no Saara. E qualquer coisa toca fogo. Aí, de repente, eu vejo os rios da minha terra. Eu nasci em Manaus e fui criado os primeiros 2 anos numa cidade chamada Canutama, onde se encontrou agora um veleiro português de alguns séculos atrás. Por quê? Porque o rio baixou tanto, o rio Amazonas, que o veleiro português apareceu. Está lá com seu desenho e suas esculturas da madeira, com toda a sua sofisticação portuguesa antiga. Os paleontólogos e os arqueólogos e os estudiosos do passado ficam numa situação de profunda angústia e de ambiguidade, porque, de um lado, uma tristeza enorme de ver os rios secando, como o Rio Madeira. Eu cresci com a informação de que era um dos rios mais caudalosos da Amazônia inteira. Eu me lembro dos amigos do meu pai, que trabalhavam com transporte de animais no Rio Madeira e indo de Manaus na direção de Porto Velho, do Acre, em toda aquela outra região, na direção já dos países vizinhos da América do Sul, que voltavam dizendo: mas o Madeira é uma coisa extraordinária, que rio poderoso, como ele é perigoso. E eu, como menino, ouvi aquilo tudo, até que eu cheguei um dia e vi o Rio Madeira pela primeira vez, aquele oceano de água doce. Na frente da cidade de Manaus, onde eu nasci, tem o Rio Negro, com 8 quilômetros de largura, bem na frente da cidade, aquela água com tintura negra, linda, chocante, que faz projeção do pôr do sol,
que sobre ele incide, com as nuvens variadas da Amazônia e o verde da floresta, faz pinturas celestes daquele tipo surreal de Salvador Dalí. Você olha e diz: que coisa mais espetaculosa, parece até que você tomou alguma coisa alucinógena, de tão psicodélica que são as manifestações de pôr de sol da minha terra. Brasília também tem um pouco disso por causa do Planalto, mas nada se compara com Manaus por causa do Rio Negro e aonde quer que haja águas negras como aquela. O Rio Negro baixou tanto que, como eu disse, os paleontólogos e os arqueólogos ficaram naquele sentimento de ambivalência, angustiados pela baixa do rio e ao mesmo tempo felizes, porque eles começaram a descobrir manifestações artísticas milenares impressas nas pedras que não se podia enxergar porque estavam embaixo do rio, de um outro tempo, talvez até pré-diluviano. Tem um arqueólogo brasileiro que está trabalhando direto lá, encontrando pirâmides de pedra de civilizações tão antigas que precedem a própria floresta amazônica em si. Então, de um lado é um choque as descobertas que vão fazendo, de um outro lado, a tristeza de que só estão fazendo essas descobertas porque o que era não é mais. Porque o Amazonas está secando, o Solimões, em alguns pontos, está tão seco que as pessoas atravessam a pé. Há regiões dos rios, os mais variados, como o rio Tapajós, de águas verdes, especialmente na região do Pará, passando na frente de Santarém, parecia um rio-mar com águas da tintura caribenha, de praias e areias lindíssimas. E hoje você chega e encontra um estado de sequidão de estio, um esvaziamento total, uma tristeza profunda, morte de peixes, de animais. O Pantanal, que eu tive a bênção de visitar várias vezes, o Pantanal matogrossense, e ver aquela abundância de fauna extraordinária, aquela multidão de animais. De repente você vê o Pantanal morrendo, com um decreto de morte diante dele. Aí, ao mesmo tempo em que essas coisas estão acontecendo aqui, o Saara está alagando, lagos se formando no Saara. Aí você vê lugares como o Afeganistão, seco, 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 tendo enxurradas incontroláveis. A Arábia Saudita, tomada de enchentes. Os Emirados Árabes, com os seus arranha-céus, de repente tudo sob as águas. Aí você olha para os Estados Unidos e os furacões não deixam de aumentar, de crescer da intensidade no volume, da capacidade destrutiva. As ondas vão se tornando maiores, o mar vai engordando, as geleiras do Ártico vão se dissolvendo. Na Antártica existem agora elementos novos sendo descobertos pela arqueologia, pela tristeza de que o degelo está sendo tão profundo que o que um dia foi de uma Antártica semitropical ou tropical está voltando a aparecer. E há uma desarmonia, um desequilíbrio, não só climático, mas de todos os níveis e de todas as ordens no mundo inteiro. Aí você ouve, depois de muitos anos sem se falar no assunto, depois de termos tido a esperança nos anos 80 e início dos anos 90, de habitarmos um planeta sem ameaça nuclear, como tinha sido nos anos 50, 60 e 70, de repente houve uma esperança que já se foi. Aí você começa a ouvir o presidente da Rússia falar toda hora em explosão atômica, em bomba atômica, em utilização de armamento atômico. Aí faz um míssil enorme que o patriarca da igreja russa
foi abençoar, e o nome do míssil, o maior e mais poderoso do planeta, se chama Satã. E o bispo vai lá e o benze, em nome de Jesus. Você pode imaginar uma sandice, uma loucura dessa natureza? Ao mesmo tempo em que você vai descobrindo que está todo mundo se armando até os dentes, em todos os níveis, e que o planeta nunca esteve tão perigoso quanto está agora. Na mesma medida em que você vê mortes sendo banalizadas para todo lado, bombas caindo, crianças morrendo, sendo decapitadas, populações inteiras sendo exterminadas, seja em Gaza, seja no Líbano, seja, a gente já assistiu no Iraque, já assistiu no Afeganistão, já assistiu na Síria, já assistiu grupos enlouquecidos, totalmente tomados por um ódio enorme, se manifestando não apenas naquela região da terra, mas até no nosso país. E em todos os outros lugares há uma tendência à beligerância, ao ódio, ao enfrentamento, à desconsideração humana, que vão crescendo de maneira avassaladora e vão se capilarizando, aparentemente sem que ninguém consiga impor qualquer controle a respeito disso. E não é à toa que as perspectivas projetadas para diante de nós já dizem todas elas que nós perdemos a viagem. Eu me lembro de 2 de julho de 1992, quando houve a primeira conferência do clima, e foi no Rio de Janeiro, a chamada ECO 92, ou Earth Summit, lá no Rio de Janeiro. E eu fui chamado no final, num evento paralelo, depois do encerramento formal da ECO 92, para pregar num evento no centro do Rio para 1 milhão de pessoas. E eu fui pregar e abri no profeta Oséias, no capítulo 4, de 1 a 6, e li o que o Oséias dizia sobre o meio ambiente e sobre a relação de conectividade entre a maldade humana, entre a doença da mente humana, do comportamento humano, das atitudes humanas, e o que isso produz de abalo e de desconexão e de pervasividade maligna em toda a criação. E conclui no verso 6 do capítulo 4, também falando do elemento chamado religioso, dizendo: assim como é o povo, assim são os seus sacerdotes, e assim como são os sacerdotes, assim se torna o povo, que é o que a gente vê, essa retroalimentação de doença e de maldade. É um povo cada vez mais ignorante, corrompido, alienado, desinteressado, empedernido, endurecido, entorpecido, envenenado mesmo na mente, na alma e no espírito, eclodindo, fazendo brotar pastores totalmente perversos. E esses mesmos pastores alimentam um processo que adoece ainda muito mais o povo, de modo que é um ciclo de perversão interminável. O povo dá a nós, os pastores, que dele eclodem, e eles pioram o povo de onde eles advêm, de modo que é um ciclo interminável e crescente de uma maldade aterradora e indescritível. Aí o coração se deprime. Aí você vê crianças de 7, 8 anos com crise de pânico. Você vê o aumento avassalador das depressões. Você vê a quantidade enorme de suicídios que são abafados aqui e ali, não só no nosso país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, uma quantidade enorme de pastores se suicidando por total falta de esperança para o futuro, porque o Evangelho morreu no coração deles, porque o Espírito da ressurreição e do poder de Deus desapareceu no coração da maioria, porque eles trocaram a glória de Deus
por projetos humanos políticos imediatos e perderam a alegria da ressurreição no coração. E aí o que sobra é absolutamente nada, é vacuidade, é angústia, é solidão, é sensação de desamparo, de que a gente foi deixado só, de que a promessa não vingou, de que Jesus falhou. João não estava em situação muito diferente existencialmente dessa que eu acabei de descrever aqui, e eu espero que todos vocês assimilem tudo isso completamente, profundamente e atenciosamente, e levem para dentro de suas próprias vidas com toda a sinceridade possível. É nesse estado que ele está. As igrejas que ele usa como simbolização, aquelas 7 da Ásia Menor, são todas estragadas, com exceção de uma delas. É a pequenininha da Filadélfia, que não tem muita gente, não tem dinheiro, não tem poder, não tem teologia da prosperidade, não tem teologia do domínio, não tem nada disso nela, mas ela continua a ser, na sua fraqueza, um lugar de comunhão, de simplicidade, de gente boa, que está tentando viver Deus, mas são uma minimalidade total em comparação com os outros grupos e comunidades, igrejas fortes e ricas e poderosas, e Jesus fora delas, explicitamente dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se ainda tiver gente aí dentro, e ouvir a minha voz, abra a porta, e eu entrarei em sua casa, cearei com ele, com ela, com quem quer que seja, e ele comigo, mas eu estou de fora desse processo, eu não faço parte disso, nem terei parte com isso, enquanto isso for do jeito que se tornou. É João minimamente nesse estado, nessa angústia. O horizonte dele é só esse. E a sensação de falência é absurda. Como eu sei que tem muita gente aqui que, para não ficar nesse estado, simplesmente não quer nem pensar no assunto. Vai tentando não ver, não ouvir, não enxergar, não internalizar. Esse tema faz com que você fuja, se evada, não queira ouvir, meta a cabeça no buraco, se aliene, não faça nada a respeito, ou então simplesmente diz: não tem jeito, não tem jeito. É melhor a gente ficar esperando Jesus voltar. Enquanto isso, a gente come errado, gasta energia que nos sufoca, usa modelos de produção energética que definem a nossa própria morte, que abismam a fome no mundo. 1% dos bilionários do planeta detém 65% do recurso que poderia exterminar, acabar, extinguir com toda a fome planetária e colocar também a gente dentro de um outro modelo de produção energética que não fosse falimentar, nem suicida, nem sufocante, nem apocalíptico, nem destrutivo, do jeito que tudo que a gente produz, faz e é. E a maioria não quer pensar, só diz: não, Maranata, vem Senhor Jesus, enquanto a gente continua alimentando o mesmo dragão, a mesma serpente, a mesma morte, a mesma loucura, a mesma sandice. João não era assim. Ele está sofrendo profundamente, angustiado, até que, depois de descrever o estado daquelas 7 igrejas como totalmente desesperançoso, de repente, diz aqui o capítulo 4, que foi onde eu pedi para vocês abrirem, no verso 1, dizendo o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve suceder depois dessas coisas. Sobe para aqui.
sobe para aqui. Você pode repetir isso comigo, essa frase? Sobe para aqui. Mais uma vez, sobe. Como disse o Tomás, está caro pedir a vocês repetição de qualquer coisa no dia de hoje, né? Então, pelo amor de Deus, façam um esforço e repitam com veemência. Sobe para aqui. Aí João ouve essa voz. A primeira, idêntica, ou a mesma que ele tinha ouvido no início, quando as revelações começaram a chegar a ele, só que as revelações não trouxeram nenhum ânimo para ele. Ele está lá, num estado de angústia, de depressividade profunda, na solidão absoluta, sem companhia nenhuma, sem memória de nenhum colega, de nenhum amigo, de nenhum irmão, de nenhuma parentela sobrevivente. Parece que ele ficara para assistir o que fosse o elemento mais decadente possível, e que o que lhe sobrara era simplesmente historiar a falência absoluta de tudo quanto tinha sido força para ele viver durante décadas e décadas com Jesus e depois da ressurreição de Jesus, e que agora dera aparentemente em nada. O Império Romano continuava cada vez mais louco, os judeus cada vez mais empedernidos, os cristãos judaizados cada vez mais persecutórios contra os que praticavam o evangelho puro e simples de Jesus. O espírito dos tempos era o pior possível, os cultos à divindade do imperador, aumentando a glorificação do elemento humano poderoso e que sobressaía sobre tudo e sobre todos, aparentemente só crescia. Os menores ficavam cada vez mais desaparecidos e os grandes cada vez mais gigantescamente poderosos e dominadores, e ele ali no meio dizendo: meu Deus, e tudo quanto eu criei, deu em quê? Dará em quê? Produzirá o quê? E Jesus, vem ou não vem? A gente vai ficar e vai torrar aqui? O que vai acontecer conosco, afinal? Foi tudo uma balela? São perguntas inevitáveis numa hora como essa. Aí vem essa voz e diz a ele: sobe para aqui. E hoje à noite, depois das minhas tergiversações, indo para lá e para cá, eu fiquei fixado nessa frase aqui: sobe para aqui. E o que eu estou aqui para dizer a você é isto: você está em Pátimos, o mundo está acabando à nossa volta, em todas as direções. E eu fui econômico na minha descrição, porque se eu ficasse falando sobre o que está acontecendo na Terra, eu iria até amanhã de manhã, porque a abundância das coisas é enorme. A minha mente, graças a Deus, é boa, minha memória também. Eu não consigo não ver, e não consigo não sentir, não consigo não me afligir com a alienação de todos, com o espírito de total desinteresse, quando se namora a morte e o apocalipse da maneira mais perversa possível, sem nenhuma consequencialidade em relação ao que está acontecendo, e já não tem mais retorno do ponto de vista científico. Vai piorar ano a ano. Um dia depois do outro será pior, será mais quente, será mais alagado, será mais frio onde era quente, será mais derretido onde havia geleiras. Geleiras estão acabando, desaparecendo, a terra está sendo mudada, há impactos que estão mexendo, inclusive, levemente, por enquanto, no eixo planetário.
o movimento de precessão da Terra vem sendo alterado gradativamente, e cada alteração dessa gera impactos extraordinários no globo todo e na humanidade toda. É tudo absolutamente global e inevitavelmente global. Aí você olha e diz: onde está a minha esperança? Aí vem essa voz que diz: João, sobe para cá, sobe para aqui. Essa foi uma decisão que eu tomei no meu coração já faz algum tempo. Eu vejo tudo o que está acontecendo, mas cada vez mais eu vejo do alto. Sobe para cá, Caio. E eu não tive medo até aqui, subi e estou firme no alto dessa rocha, desse alto refúgio, desse olhar e dessa perspectiva e desse perceber de coisas que me ajudam a viver e me dão poder para continuar, para atravessar, para não desistir jamais, para crer sempre, para agregar fé a fé, para ir crescendo de fé em fé, de esperança em esperança, contra a própria esperança. E tantos quantos vivam para ver, vocês me verão crendo o tempo todo, pregando esse evangelho, anunciando esta palavra, profetizando essa esperança, entendendo esse cenário e convidando pessoas para o mesmo lugar. Sobe para cá. Olha dessa perspectiva que a tua mente vai mudar. Vem para cá e olha de cima para baixo. Enxerga, junto com os que veem de uma outra dimensão, o que está acontecendo nesse chão. Sobe para aqui. Aí ele sobe, chega lá, e ele diz: imediatamente eu me achei em espírito. Aí começa a descrever essa cenografia superior, com criaturas não humanas, diferentes, que ele chama de seres viventes, com cara de leão, com cara de novilho, com cara de humanos, com cara de águia, com olhos para todos os lados, seres e criaturas de outras dimensões, trazendo mensagens, perspectivas, canções que ele nunca tinha ouvido, até que a gente chega ao capítulo 5, e ele chega lá, de cima, olhando para a história, olhando para a vida, olhando para a continuidade dos fatos, para a interconexão entre eles, tentando entender as coisas, e ele vê um alto trono. Aquele que está sentado no trono é indiscernível, é indescritível, é não configurável, não carrega a aparência de nenhuma natureza que se possa definir, está para além de toda definição, está para além de toda a acessibilidade cognitiva que os humanos possam ter, mas há um trono com aquele que é, porque ele é, e o nome dele é Eu Sou, assentado nesse trono sobre todas as coisas. Aí ele olha e começa a ouvir os elementos que estão acontecendo, as vozes, as falas, dentre elas, uma que o deixa extremamente perplexo. Ele começa a ver, diante de uma pergunta para a qual não havia resposta, quem é que tem o poder de salvar? Quem é que tem o poder de salvar-nos? Quem tem dignidade suficiente para tomar a calamidade humana nas mãos e levá-la numa outra direção? Quem? E aí esses seres multidimensionais dizem que no céu, entre as criaturas celestiais, entre as civilizações multidimensionais,
na terra, debaixo da terra, em qualquer outra dimensão, de qualquer outra natureza, não havia ninguém, nenhum poder, nenhum ente com capacidade de tomar o livro da história humana, a sequência da história humana, desatar os selos da nossa agonia e nos levar na direção de uma conclusão que trouxesse significado eterno para a vida humana, para a existência, para a criação e para todas as criaturas. E quando ele viu que não havia ninguém em nenhuma dimensão, nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ser de nenhuma civilização para além da nossa, nenhuma criatura, coisa nenhuma e nem ninguém que tivesse esse poder de solucionar a questão da terra, da humanidade, da natureza, da nossa morte, do nosso suicídio, da nossa infelicidade coletiva e pessoal. O texto aqui de Apocalipse, no capítulo 5, diz que ele começou a chorar muito. E ele diz, e eu chorava muito. O texto grego fala de soluço, daquela coisa de menino, que eu já não experimento há muitas décadas. Faz décadas que eu não soluço, mas eu me lembro muito bem como era soluçar. Para uma criança, cada soluço parece que para ela o mundo vai acabar. Quando eu era menino, o mundo acabava 2, 3 vezes por semana para mim, porque eu soluçava até o fim dos tempos. Papai, por quê? Aquela coisa. É assim que João está, nessa condição de soluço angustioso. E não havia solução, não havia indicação, não havia proposta, não havia nada que pudesse se tornar concreto, realizável ante os sentidos dele. Ele diz, eu chorava muito. Até que outra vez uma voz celeste, tinha sido uma voz celeste que dissera a ele, sai daí, desse afogamento de solidão esmagadora, depressiva e suicida de Patmos, dessa existencialidade de derrota, e sobe para cá. Olha daqui para lá e o teu olhar vai mudar. Aí ele sobe e quando chega lá, como vocês já me ouviram dizer na descrição de agora, ele tem um cenário do horizonte inteiro da história. Mas outra vez vem a pergunta que diz, quem é digno de solucionar o problema da história humana, da vida humana, da criação de Deus no planeta Terra? E não havia ninguém. Aí ele começa a soluçar. Talvez a maioria aqui esteja tão alienada que não soluce, não sinta, não chore, não pense, se aliene, queira esquecer, faça de conta que não é nada, caia em estado de negacionismo, diga que não está acontecendo coisa alguma, que isso é só invenção de pessoas que não têm o que fazer, que ficam trazendo notícias negativas, mas de fato, meu querido, você vai torrar. Eu também. Nós temos um apartamento em Copacabana ali, praticamente na praia, a 80 metros do calçadão, e eu digo às vezes para minha mulher, olha, a gente tem que aproveitar lá e vender daqui a um tempo, porque Copacabana vai virar uma Veneza. Nos próximos anos você vai entrar de barco lá. Como esses litorais todos da costa brasileira vão ser completamente cobertos. Como as ilhas dos povos vão desaparecer, exceto aquelas que têm montanhas altíssimas, os picos vão ficar para fora, mas os lugares onde as cidades existem vão ficar cobertos, se a progressão exponencial das coisas continuar do jeito que está acontecendo.
E não é algo para daqui a muitas décadas, é para daqui a pouco, para daqui a um tempo. E eu chorava muito, porque não havia ninguém. O Elon Musk gostaria de ser essa figura poderosa que controla, ele agora já está até saindo com uma robô gostosa. Vocês já viram a robô do Elon Musk? Gostosa, muito gostosa, toda sensual assim, sabe? E daqui a pouco ela vai ter carne sintética, língua sintética com hálito humano gostoso, vai ter genitália igualzinha ou melhor, cheiro que você pode apertar o botão, ela vai exalar o que você quiser. E ele já deu algumas saídas noturnas para exibir a delícia dele nos grandes restaurantes americanos, para o pessoal olhar, meu Deus, que robô você pegou, hein? Ele faz um para você, seu bobo. A minha eu mandei fazer, ela só vai melhorar e não fica velha, nem adoece. Só vou mudando o padrão, fazendo upgrades, não tem menopausa, não tem menstruação, não tem as crises pós-menstruais, TPM, não tem nada disso. Ela está aqui a meu serviço. Os teus filhos e os meus filhos já nem tanto, que já estão meio velhos. O meu filho mais velho já vai fazer 50 anos. E a minha caçula tem 40, então os meus filhos já estão ficando idosos também. Mas os meus netos e os meus bisnetos vão ver isso tudo acontecer, um outro mundo, onde humanos e androides vão se misturar. Você vai ver toda a realização de todas as ficções acontecendo simultaneamente em todos os lugares do planeta, cada lugar a sua imagem e semelhança, o elemento e a projeção ficcional que já vem sendo feita nos últimos 60 anos. Tudo isso vai acontecer e o estado de angústia desesperador é enorme, e a pergunta que ecoa é essa: quem nos salvará disso tudo? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem? E como ninguém aparecia, João chorava muito. A vantagem de você se desenterrar desse estado de desesperança incurável no chão do planeta, no horizonte planetário, e aceitar o convite de se recolocar, de se redimensionar, de se pôr neste lugar de fé, de esperança e de expectativa vinculada à realidade e ao poder da ressurreição de Jesus, que venceu a morte, é que você olha de cima para baixo. Mas mesmo olhando de cima para baixo, existem aqueles dias de aflição. Você, por ser humano, quer saber quem, de onde vem, como será, tem algum divisamento, alguma perspectiva, alguma descrição esperançosa em nosso favor? E a resposta angelical é não, ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhuma dimensão, ninguém tem o poder de reverter esse processo. E aí João disse, então, eu solucei incontrolavelmente. Até que outra vez essa voz divina chega e diz, para de chorar. Para. Na realidade é uma ordem, semelhante àquela de Jesus quando falou com os ventos e as ondas. O texto dos evangelhos sinóticos e de João também, na relação de Jesus com os mares, as ondas e os ventos, é essa de alguém que chega e diz, para, vento, mar, quieto. E o vento parou e o mar se aquietou. Essa natureza de voz, de soberania,
que João de repente ouve dizendo: pare de chorar, estanque a desesperança já, porque o leão de Judá. Aí você fica pensando que vai aparecer o Aslan do C.S. Lewis, né? O leão de Judá, a raiz de Davi. Aí você pensa numa realeza messiânica, monárquica, poderosa, que virá. Venceu e o livro abrirá. Aí ele diz: meu Deus, deixa eu ver o leão e o monarca messiânico da raiz de Davi. E quando ele se volta, ele vê um cordeiro como havia sido morto na cruz. Ele olha e a única esperança da humanidade é o cordeiro. A única esperança que eu tenho, que você tem, que a gente pode ter, vem daquele que disse: está tudo pago, está tudo consumado, está tudo feito. Eis que eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Isso não mudou. É dele. E é desse centro de convergência que emana tudo que pode nos salvar a nós e a humanidade inteira. Pare de chorar. Eu olhei e eu vi o cordeiro como ele tinha sido morto. E ele abriu o livro. E ele desencadeou os processos. E ele levou todas as coisas à sua consumação, à sua consecução, no nível da sua determinação, do seu desejo, da sua soberania, do seu poder e da sua glória em nosso favor. E aí o olhar de João vai crescendo. Verso 7 diz que veio, pois, o cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, diferentes, estranhos, inconcebíveis pela nossa mente, e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, diante do Cristo eterno, imolado desde antes da fundação do mundo em favor de toda a criação, para quem nada do que está acontecendo é surpresa, susto ou apavorante. Ele é o Senhor que já tinha se entregue pela criação antes de haver criação, antes de haver qualquer partícula subatômica, antes de haver bóson de Higgs, antes de haver a partícula de Deus, antes de qualquer coisa, ele tinha se entregue pela criação, que da morte dele eclodiu e se tornou o universo, os multiversos, as dimensões, as pluridimensões, todas as coisas que Paulo diz que nele subsistem e que nele tem a sua convergência absoluta. E quando ele tomou o livro, o que diz o verso 9 é que as orações dos santos chegam até diante de Deus, todo gemido, toda angústia, toda expectação, todo desejo, toda prece, todo pedido, toda perplexidade, toda surpresa, todo susto, que tinha virado oração, porque tinha sido destinado à presença de Deus. E então ele diz que viu essas criaturas de representação qualitativa das múltiplas dimensões do universo entoarem um novo cântico. Um novo cântico, não o de uma jovem senhora velha, né? Mas um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de tomares a história nas tuas mãos, de desatar os selos da problemática insolúvel da humanidade, porque tu foste morto
e com o teu sangue tu compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus tu os constituíste um reino de sacerdotes, e eles reinarão para sempre contigo sobre a terra. Tem outra terra, tem outra história, tem um outro futuro, tem uma outra perspectiva que você só enxerga se subir para essa dimensão. Você ficar aterrado e atolado nas agonias do planeta Terra, você vai cair em depressão profunda, em pânico incurável, em desejo de morrer, em desespero constante todo dia, porque não aparecerão sinais de visualização esperançosa para nenhum de nós vindo de nenhum lugar da terra. E o que surgir nesse sentido é engano do homem da iniquidade, ou dos sistemas da iniquidade, ou das construções mirabolantes e ficcionais que têm apenas a intenção de adiar a constatação da verdade na nossa mente, enquanto a gente continua mergulhado num estado de negação, sem querer enxergar a verdade e, portanto, sem querer abraçá-la para nós mesmos. Digno tu és. E prossegue o texto dizendo: tu és digno porque foste morto e com o teu sangue compraste. Compraste, são teus e ninguém vai arrancar da tua mão. Esses que são teus, tu comprastes para ti, de todas as nações da terra. Onde as pessoas souberam e onde não souberam, onde a informação chegou e onde a informação não chegou, mas Deus chegou, mas Cristo chegou, mas o Espírito Santo chegou, sem crente, sem cristão, sem igreja, sem ninguém atrapalhando a liberdade do Espírito Santo, Deus livre, falando com toda a tribo, povo, língua e nação, com presença humana de quem sabe, ou na ausência de qualquer um que, podendo saber, não foi, mas o Senhor Deus é fiel, e a palavra dele vai, e ele chega, e o Espírito Santo é livre, está em ação absoluta. Então, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Esses seres multidimensionais e os seres viventes, e juntamente com ele, um grupo de criaturas cujo número era de milhões, bilhões, trilhões de seres universais, milhares e milhares, proclamando em grande voz juntos, ecoando neste universo, em qualquer outro universo, em qualquer outra dimensão, este cântico que grita e que toda criatura, em todas as perspectivas de existência universal e multiversica, ouvem, e que diz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, a glória e o louvor. Então, ouvi que toda criatura significa toda a criação em todas as dimensões ou perspectivas imagináveis e inimagináveis, tudo aquilo que de Deus procedeu, e que a gente não pode nem conceber, a gente não consegue entender nem o significado desse universo do espaço-tempo, com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Isso é só um universozinho, no meio de quantidades e quantidades de outros universos e de outras dimensões. Aqui, todavia, se diz toda criatura, toda criação, toda existência, em qualquer tempo ou qualquer energia ou dimensão, não há ninguém fora desse escopo. Então eu vi todos, toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar
e sob o mar, tanto faz, e tudo que no mar, nos mares há, e nas regiões onde quer que exista vida, em qualquer lugar, ou em qualquer perspectiva onde se venha vida a achar, dizendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então os seres viventes respondiam amém. Também os outros anciãos se prostravam e o adoravam e diziam amém. A ele seja a glória. É só isso que pode me salvar. É só isso que me dá força todo dia para levantar, para viver, para encarar a vida, encarar o mundo, encarar o apocalipse. Viver como um cidadão dos últimos tempos, de horas difíceis. É só isso que me dá substância existencial para animar, sem precisar fechar os olhos, sem precisar me esconder, sem precisar me olvidar das constatações da realidade. Ao contrário, vendo as coisas cada vez mais claras e nitidamente, todavia, tomado por essa alegria morredora, por essa vitória determinada, por essa certeza de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem qualquer ser de qualquer dimensionalidade, nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura, nada, nem coisa alguma pode me separar, pode te separar, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sobe para aqui, sobe, sai daí, se desenterra, olha de cima, olha com os olhos do soberano. E deixa o teu coração se encher da alegria, do poder da ressurreição, porque essa é a única maneira de se viver em vitória. A vida sempre foi assim, e daqui para frente não poderá ser nem um pouco menor ou menos do que isso. Do contrário, não há quem aguente. Todos vão sucumbir. No entanto, eu te digo em nome de Jesus, e termino aqui, sobe para aqui. Sobe, sai daí, se desenterra desse lugar de alienação e olha de cima para baixo. Olha aquele que está sentado no trono, olha o Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, e fica sabendo que não há nada nem ninguém que possa dissolver a concreção da promessa que nos foi feita da ressurreição de Jesus. Eu estou designado para a glória. Eu estou designado para a ressurreição. Eu estou designado para o louvor eterno de Deus com toda a criatura e com toda a criação. E não há nada nem ninguém que vá me impedir de olhar desse novo lugar e enxergar o que ninguém quer ver, mas que a gente pode ver para além do visível, enxergando as coisas que, como promessa divina, se concretizarão em nosso favor, contra toda a humanidade, apesar de toda a humanidade, apesar de toda a apostasia da igreja, apesar de toda a morte que a gente vê e enxerga, apesar de todo o contraditório, apesar de todos os demônios conjugados, apesar de todos os satãs espirituais ou humanos se manifestando. No entanto, sobe para cá e vê que a vitória está consumada, está feita e definida. Não tenha medo, levante e ande, e em frente. A única maneira de viver a cidadania desse tempo é com a força dessa alegria, e é olhando do trono para a terra. Se você não alcançar o olhar do trono, você vai se aterrar no planeta e não vai alcançar o que para nós já está definido. Eu não tenho que duvidar, nem temer, nem titubear. Sobe para cá. E eu já subi, Senhor.
e ninguém vai me tirar deste lugar de esperança, de observação, de certeza e de vitória de Jesus em meu favor, em seu favor e em favor de todos nós. Sobe para cá, fique de pé, suba para cá, suba para cá, suba para cá em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Suba para cá, todos nós, com toda a força do coração.